Lucas capítulo 15, versículo 11 a 24. A Bíblia fala de um jovem que quando ia na igreja não levantava a mão. Um jovem que estava na casa do pai, mas quando o pai pedia alguma coisa ele não queria fazer. Ele era rico, ele tinha tudo. Até que um dia ele se cansou de ficar na casa do pai. Falou: essa casa do meu pai está muito chata. Eu vou é para o mundão. Eu vou é tomar todas. Eu vou é curtir a vida. E Jesus contou esta parábola. É uma história da qual ele tira uma realidade. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 24. Se você está sem a Bíblia, leia aqui. Se tem, acompanha comigo. E disse um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos esse homem tinha? 2. E o mais moço disse ao pai: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. Me dá a parte da minha herança. Não existe herança de gente viva. Esse menino disse assim: pai, o senhor tem aqui alguns milhões, essa fazenda, gado. Calcula quanto é a minha parte que o senhor vai me dar quando eu morrer e me antecipa. Ou seja, esse menino desonra o seu pai, matando o pai antes da hora. Não é coisa de você, filho, que está dentro da casa do pai, e diz assim: pai, quanto vai valer essa casa quando o senhor morrer? Ah, vale tanto. Me dá a minha metade. Eu não quero esperar nem o senhor morrer, eu quero já. Pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda, pelos 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, pegando as suas coisas, partiu para uma terra distante, longínqua. E ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo desregradamente, dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. E foi-se, e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o contratou para os seus campos para cuidar de porcos, para dar comida para porco. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, com a lavagem. E ninguém lhe dava nada, nem a lavagem davam para ele. E tornando ele em si, caindo em si, lá no meio do chiqueiro, ele disse: quantos empregados, jornaleiros, que trabalham por jornada, na casa do meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus empregados, me recebe como um dos empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, coloca nele uma outra roupa, que a roupa dele está esfarrapada. Vestiu e coloca um anel na mão e as sandálias nos pés. E trazei aquele bezerro que está guardado, aquele gado cevado, e matai-o, e vamos comê-lo, vamos fazer uma churrascada e uma grande festa, e vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Olhem aqui para mim, erros que o filho pródigo cometeu. Nos erros, irmãos, muitas vezes nós encontramos a forma de não errar. A pessoa inteligente é aquela que cai e se levanta. O sábio é aquele que vê o outro cair e se levanta. Ele não precisa cair, você não precisa cair para ser inteligente. Se você está vendo um caminho perigoso para você, se afasta dele. Pessoas que o abismo estão aqui, eles querem andar bem pertinho do abismo. Se afasta. Você não precisa cometer o erro de pessoas do passado, dos pais, dos antepassados.
Você pode ter uma vida livre. Erros que este menino cometeu. Primeiro erro, se você está anotando, anota aí. Você está com a caneta, você está com o prospecto, anota, para depois você guardar e se lembrar disso aqui durante o ano todo. Pode anotar, escrever. Primeiro erro que ele comete: achar que o dinheiro é a fonte da felicidade. Muitas pessoas cometem esse erro, achando que é o dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, quando eu trocar o carro, quando eu trocar a casa, quando eu trocar de família. Aquele moço, ele achava que a felicidade dele estava no dinheiro. Por isso ele diz: pai, me dá logo o que é a minha parte e eu vou viver a minha vida. Quanta gente, irmãos, nos dias de hoje não pensam isso. Eles acham que o dinheiro resolve todos os problemas. E olha, esta igreja não fez voto de pobreza. Nós não falamos mal de dinheiro, não. O dinheiro é muito bom, ele nos traz conforto, ele educa os filhos, ele te dá uma boa casa, ele te dá um bom carro, ele faz com que você viaje com a tua família, ele coloca um bom alimento na sua mesa. O dinheiro, meus irmãos, não é do diabo. Mas quer ver, o diabo fica sem dinheiro. É importante nós termos. Ele é um bom servo quando ele está na minha mão e ele me serve. Mas ele é um péssimo senhor quando eu sou empregado, eu sou servo do dinheiro. Aquele moço cometeu um grande erro. Ele achou que quando o pai lhe desse o dinheiro, ele ia sair e ter a grande felicidade. Ele cometeu um grande erro, irmãos, porque o dinheiro não compra tudo. O dinheiro compra uma casa, mas o lar que está lá dentro é só Deus quem pode dar. O dinheiro compra, meus irmãos, um bom colchão, mas o sono reparador é Deus quem pode dar. O dinheiro compra remédio, mas a saúde vem de Deus. O dinheiro compra companhia. Quantas pessoas que compram companhia, compram sexo através do dinheiro, mas o amor verdadeiro, quem coloca nas pessoas é o Espírito Santo de Deus. Você está aqui nessa noite para ouvir uma palavra transformadora. Nós vamos lutar, nós vamos trabalhar, nós vamos investir. O reino de Deus precisa da minha oferta, do meu dízimo, do meu trabalho. Mas só quem pode me dar a bênção é o Senhor. Eu não pago a bênção, eu sou grato pelo que eu tenho. Eu não pago, por isso dou oferta. Eu estou ofertando porque eu tenho o que Deus tem me dado. Aquele moço achou que a felicidade dele estava no dinheiro. E quantas pessoas que são assim? O segundo erro que ele comete: ele desonrou o seu pai. Filho, você que tem pai ou mãe viva, ou ambos, olha aqui para mim. Há uma bênção sobre o seu pai. Dos 10 mandamentos que Deus deu, o 5º mandamento é o único mandamento, é a única ordem de Deus que tem uma promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Porque temos visto uma geração que morre cedo, porque temos visto uma geração perdida, que não honra pai e mãe, que desonra em casa, que não obedece. E aqui nós temos um moço que desonra o seu pai, quando ele diz: pai, me dá a parte da herança. O que o Senhor já vai me dar quando o Senhor morrer, eu estou antecipando a sua morte, me dá. Honrar pai e mãe é fazer o melhor para eles. É quando ele já tiver uma certa idade, você ouvir o seu pai e sua mãe. Ninguém gosta de conversar com pessoas de uma certa idade. Eles contam história antiga que não tem interesse para muita gente. Eles voltam no passado, a memória afetiva do passado volta, e a pessoa não tem mais paciência. Eu me lembro quando criança de uma música sertaneja, que falaram sobre o couro de boi. Talvez os mais antigos se lembram aquela música do couro de boi. De um homem que casou, teve um filho, e começou a incomodar a idade, estava morando em casa, e a esposa cobrando: seu pai está dando trabalho, fala demais, come muito, suja tudo. E um dia, sem ter uma alternativa, aquele filho chama o pai e diz: pai, não dá mais para o senhor ficar aqui. Vamos enviar o senhor para um asilo. O senhor não tem como ficar aqui em casa. Ou o senhor acha um lugar para morar, para ficar. E colocou aquele pai para fora. E o pai, além da sua malinha, ele levava um couro de boi. O couro de boi, que às vezes servia para cobrir, tinha lã. E quando o avô estava saindo, o netinho correu atrás e foi lá e disse: vô, me dá esse couro de boi para mim. E o pai, vendo aquilo, olhou. Vocês lembram da música? Vocês já ouviram essa música? E quando o filhinho voltou com o couro de boi do avô, disse: por que você pediu esse couro de boi para o seu avô? Isso é para ele vai morar em algum lugar, talvez ele vai se cobrir. E aquele menino na música diz: não pai, é que um dia o senhor vai ficar velho, e eu vou mandar o senhor embora de casa.
E eu vou dar esse couro de boi para o senhor, porque é tudo que o senhor está dando para o seu pai. Honrar pai e mãe é o único mandamento com promessa. Você, mulher que entrou numa família, honra tua sogra, teu sogro. Você, homem que entrou numa família, honra. Como é que você pode não gostar da sogra, que foi quem gerou teu marido, quem amamentou teu marido, quem cuidou dele, quem limpou ele quando era criança? Honra a tua família, honra a tua esposa. Cuidado com brincadeiras abusivas. Tem gente que tem brincadeira de mau gosto, elogia muito a mulher dos outros, abraça muito a mulher dos outros, mas não abraça a sua. Tem mulher também que elogia muito o marido dos outros, aquele sarado, aquele bonito. Mas é dos gordinhos, irmão, que elas gostam mais. É dos gordinhos. Esquece não. Quando você conheceu, estava lá, né? Parecia um toureiro alemão, né? Está assim porque a vida está boa. Está assim porque Deus tem prosperado. Honra quem está do teu lado, cuida da tua família. Aquele menino, ele cometeu um grande erro, ele desonrou o seu pai. E a conta paga. Para você viver uma nova história, você vai honrar a tua família. Você quer viver uma nova história? Deus não dá nova história para quem desonra a família. Eu estudei com alguém na faculdade de Direito, que a mulher dele era diarista e lavadeira para pagar a faculdade. E um tempo depois, já formados, já doutor, já com a OAB que nós temos, encontrei ele. Como é que está? Estou vendo que está sem aliança, o que está acontecendo? No dia da formatura eu estava lá, a esposa não muito bem cuidada, porque ela trabalhou 4 anos para pagar a faculdade dele. Como é que você está? E a família falou: me separei da esposa. Ela não tinha nível para me acompanhar, mas teve nível para lavar roupa, para pagar a sua faculdade. Essas rugas aí, meu, que seu marido, sua esposa, você homem, mulher, é pelo trabalho, é pela vida, e todos vamos chegar lá. Você começa a ver aqueles grandes atores lindos, maravilhosos, hoje estão todos como nós. Aquelas lindas atrizes maravilhosas, todos, o tempo vai nos acatar a todos. Mas a honra que você dispensar à tua família, ela vai permanecer e vai escrever uma nova história. Levante a mão bem alto e diga assim: Senhor, permita que eu honre a minha família, quem está perto de mim, ou quem está longe, mas faz parte da minha família. E eu quero escrever uma nova história, e para isso eu vou honrar a minha família. Se você concorda, dá um glória a Deus bem forte aí. Aquele moço cometeu um terceiro erro, o erro de prioridade. Na vida nós temos que ter prioridades. Como é que nós vivemos? Como é que administramos a nossa vida? Ele viveu dissolutamente. Ele pegou o dinheiro e começou a viver. Ia em festa, ia em balada, ia para lancha, ia não sei para onde. Prostituição, drogas, bebidas. Aquele homem, ele viveu dissolutamente. Procurou os prazeres da vida. A prioridade dele são os prazeres da vida. E olha, queridos, nós cometemos esse erro. Às vezes achamos que aquilo é uma prioridade e não é. O que é que nós priorizamos na vida? Você está aqui porque você priorizou estar na casa de Deus. É uma prioridade para você. Os 12 dias você vai estar aqui porque é prioridade. Agora, o que não é prioridade? Eu posso não trocar meu celular, o que eu tenho está falando, está conversando bem. Mas eu prefiro ter um celular pago que fale legal do que um celular financiado em 24 pagamentos, porque daqui a pouco vai vir um celular novo. Pague. Aquela mulher, quando ela foi abençoada com a multiplicação do azeite, a primeira coisa que o profeta falou: pague as suas dívidas. Prioridade. Aquele moço não teve prioridade. Ele não sabia que a vida não consistia na abundância de prazeres do pecado, que os prazeres do pecado são decepcionantes. Um dia um pastor conversando com o jovem, ele começa a perguntar para aquele moço: quais são as suas prioridades? O que você vai fazer da sua vida? Qual é o seu alvo? Acabamos de cantar que o nosso alvo é Cristo. Ele disse: eu vou estudar engenharia. E depois? Eu vou me formar em engenharia. E depois? Eu serei um engenheiro. E depois? Eu vou trabalhar. Mas e depois? Eu farei grandes construções. E depois? Vou casar, vou ter filhos. E depois? Vou criar e educar os filhos e mais tarde vou ter netos. Tá, e depois? Bem, eu vou envelhecer e vou me aposentar. E depois? Um dia eu acho que eu vou morrer. É claro. Mas e depois? Bom,
depois que morrer, eu não sei o que vai acontecer comigo. E ele disse: então, meu filho, volte para casa e reveja as suas prioridades. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não cometa o erro de errar a prioridade, irmão. Nossa prioridade, nosso alvo é Cristo. E todas as coisas que você está buscando, que você vai pôr no seu projeto de vida, Deus vai te acrescentar, Deus vai te abençoar. Se eu não tiver a prioridade em Deus, o resto vai se tornar vazio e inócuo. Aquele moço cometeu esse erro. O quarto erro que ele cometeu, o desperdício. Ele pegou um dinheiro, uma fazenda, e ele desperdiçou, até ir comer comida de porco, até comer lavagem. E não é agradável, chiqueiro. Ele desperdiçou. Ele dissipou todos os seus bens, ele consumiu tudo. Ele cometeu o erro da extravagância, desperdiçou tudo que tinha. Olha, preste atenção, às vezes a pessoa, ela ganha pouco e ela acha que ela não é próspera. Quem é mais próspero para você? Quem é mais rico? Um empresário que ganha 50 mil por mês e gasta 60 todo mês? Ou uma pessoa que tem um emprego que ganha 2 mil reais, mas todo mês ele gasta 1.500 reais e ele guarda 500. O mais rico não é esse empresário que ganha 50 e gasta 60, porque ele vai chegar no final da história devendo muito. Jesus disse: olha, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Porque o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. E nesta noite eu estou pregando para você. Este homem cometeu um erro, ele desperdiçou. Não tenha desperdício na sua casa, não tenha desperdício na sua empresa, não tenha desperdício na sua vida pessoal. A comida não pode perder. Jesus, quando ele multiplicou pães e peixes, ele deu de comer a 5.000 pessoas. De 5 pães e 2 peixes, ele deu para 5.000 pessoas. Acabou a refeição, todo mundo comeu, todo mundo se alimentou. O que Jesus disse? Recolham as sobras, para que não haja desperdício. O nosso Deus não é Deus de desperdício. Você não pode ser uma pessoa de desperdício. Ah, não está dando certo, joga para lá, esquece aqui, vira para lá, perdi. Jesus mandou recolher todas as sobras, disse: recolham as sobras. E 12 cestos cheios de pão. Deus não é Deus de desperdício. Aquela torneira que está pingando, aquele móvel quebrado, aquele carro que está gastando mais do que o necessário. A tua vida não é vida de desperdício. Você vai administrar bem aquilo que Deus colocar na tua mão. Levante a tua mão direita bem alto e diga assim: tudo que Deus colocar na minha mão, eu vou administrar sem desperdício. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: ó, acabou o desperdício, hein? Acabou o desperdício. O quinto erro que aquele moço cometeu, e nós não podemos cometer para ter uma nova história: ele confiou nas pessoas erradas. O filho pródigo confiou em pessoas erradas. Ele pensou que os seus amigos da terra, da farra, haveriam de sustentá-lo. Tem amigos, irmão, que é só para hora boa. E eu nem sei se chamo de amigos, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amigo é aquele que se alegra com você na alegria e chora com você na tristeza. Eu não sei se posso chamar de amigo aquele que só está com você na hora boa. O padre Fábio tem um pensamento que ele diz assim: olha, você só descobrirá quem são os seus amigos quando você não tiver mais utilidade. Quando você tem utilidade, você está pagando, você está investindo, será que é meu amigo? Agora, quando você estiver na necessidade, quando você não tiver mais o que oferecer, a não ser a sua amizade verdadeira e sincera, você descobrirá quem são os seus amigos. Quando além da sua utilidade, a sua presença, o seu valor for notado. O filho pródigo, ele confiou nas pessoas de Deus. E aí casa, depois de um tempo: mas você vai para a igreja justo hoje? Vamos para o shopping. Você vai para a igreja de novo? Nós já fomos semana passada. Vamos para tal lugar. Aí começa a vida, não dá certo. Um quer ser dizimista, o outro diz: mas para que dar dízimo? Nós estamos precisando disso aqui em casa. E a sua fé é aprovada. Aquele moço escolheu amigos errados. Mas eu quero profetizar que para ter uma nova história, você não escolherá amigos errados. Há uma frase do Tiago Brunet que ele diz assim: celebre as pessoas que entram na tua vida, não lamente aqueles que Deus tira.
Celebre quem entra, novos amigos estão vindo para casa, para o casamento, para a família. Mas não lamente aqueles que de repente vão embora e Deus tira. Porque Deus sabe, irmãos, o hoje e o amanhã. E se Ele tira, é porque Ele sabe que aquilo vai te fazer mal. O filho pródigo escolheu mal seus amigos. Mas ele não foi só um moço que errou, não. Ele começou mal, mas ele terminou bem. Ele escreveu uma nova história. Por isso eu estou pregando aqui sobre ele. E esse moço, vamos chamar ele de Juninho, né? Ele era o filho mais novo. O Juninho está lá no chiqueiro, sem amigos, sem dinheiro, comendo a comida dos porcos. E agora ele comete alguns acertos. Anote aí os acertos que ele cometeu. Primeiro acerto, ele teve humildade. Diga, humildade. O filho pródigo reconheceu os seus erros, os seus pecados. E ele não acusou a ninguém. Apenas ele disse: eu pequei, eu errei, eu fui um ingrato com meu pai, eu gastei mal o dinheiro, eu pequei contra o céu e contra a minha família. Não sou digno de ser chamado filho do meu pai. Mas eu vou pedir a ele que me trate como um empregado. Olha aqui para mim, irmãos. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Deus repulsa o arrogante. Você quer ver uma pessoa que vai cair? É o arrogante. É aquele que mesmo estando no erro, mesmo estando na dificuldade, mesmo perdendo tudo, ele acha que ele não reconhece o seu erro. Nós não podemos ter dificuldade em falar, irmãos, eu errei, me perdoa, por favor. Nós não podemos ter dificuldade nisso. O filho pródigo cometeu um acerto muito grande. Ele se humilhou, ele reconheceu o seu erro. Quanta gente que está errado, está no caminho errado, você vai falar para ele, ele ainda estufa o peito e diz: não, é eu que estou certo. E você está vendo que ele está no caminho errado. Você está dizendo, você está mostrando. O filho pródigo, irmãos, ele cometeu um acerto muito grande. Ele se humilhou, porque a humildade precede a honra. O humilde Deus honra. Quer ser arrogante? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou doutor, eu sou fulano, eu sou ciclano. Não, Deus é tudo em nós. E se nós erramos, nós nos dobramos na presença de Deus e reconhecemos que sem Ele nós não somos nada. Você está aqui, irmãos, porque Deus te chamou. A Bíblia diz: não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Se humilha na presença de Deus, se humilha diante de Deus, reconhece: Senhor, Jesus estava na igreja e tinha uma pessoa, sabe, aqueles com aquelas roupas de crente, um judeu, né? Eles escreviam um versículo até na testa, assim, nas roupas. E Jesus ficou olhando os dois orar. Primeiro orava no templo, dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu faço isso, eu jejuo, eu oro, eu faço aquilo. E do lado dele tinha um publicano, um pecador, que orava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus, olhando esses dois orando na igreja, disse: olha, não seja como esse fariseu, mas seja como esse publicano. Quando você orar, não se coloque na posição de exigir. Quem somos nós para exigir algo de Deus? Quem sou eu, mortal, simples? Quem é você para exigir do Criador de todas as coisas? Não, nós vamos nos humilhar. Nós cantamos: eu me humilharei, como criança eu serei. Mas olha para mim, Deus está olhando para você. Aquele moço cometeu um acerto muito grande. Ele teve humildade. Segundo acerto que ele comete, ele teve arrependimento. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele abandonou os erros do passado e voltou para o seu lar. É assim que todos temos que fazer e praticar o verdadeiro arrependimento. O arrependido não é aquele que: eu estou arrependido. É o que corrige o seu erro. Eu me arrependi de fazer isso, eu não devia ter dito isso. Irmãos, isso acontece comigo. Quando uma palavra sai da minha boca, eu me arrependo e eu peço perdão, e aquilo me deixa mal. Seja com quem for, com qualquer pessoa, seja com a pessoa que está me servindo lá no carro, seja com a pessoa que está servindo a comida,
seja com a pessoa, irmãos, que está cuidando de algo que eu tenho, não importa. Aquele moço, ele teve arrependimento. Arrepender é voltar atrás. Ele não ficou colocando a culpa em ninguém. Ele disse: eu errei, eu falhei. E ele teve o terceiro acerto. Com isso eu vou já estar encerrando. Ele teve atitude, humildade, reconhecimento, o arrependimento e atitude. Tem gente que tem a humildade, tem gente que tem até um certo arrependimento, mas ele não tem atitude. Ele disse: eu me levantarei, eu vou até meu pai, eu vou pedir perdão, e eu vou pedir que ele me aceite como um empregado. E a Bíblia diz que quando ele chega na estrada, de longe, o pai está olhando e esperando o filho. O pai aqui simboliza Deus, irmãos. O filho é aquele que sai da presença de Deus, sai da igreja. Tem gente que está na igreja, está tudo bem, família está boa, mas ele acha que a igreja está ruim. E ele pega o presente, ele pega a fazenda, ele pega os dons que ele tem. Às vezes está no altar, está cantando, está pregando, está sendo líder, e ele vai embora. Ele acha que está ruim a casa do pai. E daqui a pouco ele está lá, irmãos, abandonado, porque pula de igreja em igreja, não está em lugar nenhum. Daqui a pouco ele gasta todo o capital espiritual que ele tinha, e a Bíblia compara ele àquele que vai comer com os porcos. Porque se está ruim dentro da arca, imagine lá fora. Se aqui dentro da arca tem muito animal, está cheirando mal, imagine lá no dilúvio que estão morrendo afogados. Fica dentro da arca, porque na arca tem salvação. Fica dentro da casa, fica dentro da tua casa, fica dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que quando alguém se afasta de Deus e vai embora, aquele espírito mau que tinha na pessoa volta. A pessoa, quando chegou na igreja, ela fumava, ela tinha um vício. Daqui a pouco Deus liberta a pessoa. Se você ainda está em processo de libertação, fica tranquilo, Deus vai te libertar. Mas a Bíblia diz que quando aquela pessoa, depois de um tempo, sai da presença de Deus, aquele espírito volta com 7 piores. Aí não é só mais o cigarro, aí é droga, aí é bebida, aí é prostituição, aí é miséria financeira. Eu prefiro estar na casa do pai. Aquele moço disse: eu prefiro ser empregado na casa do meu pai do que ser escravo aqui no mundo. Eu prefiro estar na casa do pai. Você prefere estar na casa do pai? Eu prefiro estar aqui louvando a Deus, glorificando. Temos problemas, igreja, às vezes humanamente falando, tem problemas. Alguém pisou no pé do outro, alguém assumiu o lugar do outro. Mas eu prefiro estar no meu lugar, na casa do meu pai, porque aqui eu sei que o pai me dá uma roupa nova, me dá um anel novo, me dá uma sandália nova. A roupa significa proteção, o anel é a autoridade, as sandálias é o evangelho que eu vou pregar com os meus pés. Volta. Esse é o ano de você voltar para a casa do pai. Esse é o ano de você trabalhar para Jesus. Esse é o ano de você não desperdiçar a bênção que tem na tua vida. Esse é o ano de você honrar a tua família. E no final do ano você vai dizer: eu escrevi em 2022 uma nova história na minha vida. Aleluia.